Estou chegando com mais uma edição da Sessão TV Atende, hoje em nossos estúdios, as advogadas Karen Landislau, Elisandra Diogo e Jéssica Moreira. Vamos falar sobre as comissões da OAB. Sejam muito bem-vindas, é um prazer recebê-las aqui em nossos estúdios. Obrigada, Rafael. Obrigada. Ô Karen, qual que é a importância? Hoje, a Ordem dos Advogados, a OAB, como a gente fala, ela tem aí na sua estrutura diversas comissões e isso faz a diferença na sociedade, né? Prazer estar aqui, agradecemos o convite. É importante a gente usar esse espaço para esclarecer. A sociedade, como toda a sociedade andradense, não sabe que a OAB, como entidade, possui várias comissões, que são comissões que a gente chama de comissões temáticas, que intervêm em diversos aspectos da sociedade, diversos direitos de formas distintas, né? Nós compomos a Comissão de Diversidade Sexual e Gênero da OAB, que é uma comissão recente, né? Foi criada basicamente em meados de 2023, e compõe, entre elas, mais 10, 15 comissões que também integram, né, a questão de conscientização e também efetivação dos direitos na sociedade. As comissões da OAB, como o próprio nome fala, comissões temáticas, elas são divididas por segmentos e os quais eles têm um papel importante não só na orientação, como conscientização e orientação e também fiscalização junto ao poder público e também à sociedade civil como um todo, na efetivação de direitos. São segmentos, são comissões que têm um poder muito importante e relevante para integrar e efetivar diversamente, de formas distintas, as diversas temáticas que a gente tem na nossa sociedade hoje. Ô Jéssica, apesar da gente estar numa cidade pequena, do interior, acontecem crimes relacionados a essa comissão, à diversidade sexual e de gêneros. Muitas vezes as pessoas têm dúvidas se elas foram ofendidas, se ocorreu um crime. Essas pessoas podem tirar essas dúvidas procurando a OAB? Recentemente, a gente teve, inclusive, casos que ocorreram na cidade e as pessoas, muitas vezes, elas não sabem como proceder. Então, como comissão, a gente pode ajudar essas pessoas, a gente pode sanar as dúvidas que têm. E como elas podem chegar até a gente? Pode ir na OAB, que a OAB vai conseguir direcionar para cada comissão. No caso da diversidade de gênero, mesmo a gente sendo uma cidade pequena, hoje a gente tem uma pluralidade sexual muito grande. Então, qualquer coisa que ofenda essa pluralidade, ela pode se encaixar no nosso serviço de fiscalização da diversidade sexual e de gênero. Então, é para isso que a gente está aqui. E se alguém se sentiu ofendido, se houve alguma situação em que a pessoa se sentiu acuado, se sentiu ofendido, ela pode ir até a OAB direciona para a comissão e a gente consegue orientar melhor essa pessoa. Informação hoje é tudo, né? Informação hoje é tudo. Uma pessoa munida de informação, ela está pronta para viver qualquer situação. Elisandra, você percebe hoje que as pessoas sentem falta de informação, apesar de ser um assunto muito falado, muito discutido, mas ainda existe aquele receio, aquele tabu? Sim, a gente percebe isso principalmente nas escolas. As escolas, apesar de terem uma boa relação com esse tema, porque é abordado, mas a gente vê que está enraizado dentro da sociedade mesmo. Que é preciso quebrar esses tabus, falar mais sobre a comunidade LGBT e explicar sobre os crimes relacionados à LGBTfobia também, né? Isso, a comissão, tanto a da diversidade sexual de gênero, quanto da criança ou do adolescente, da violência doméstica, elas têm esse papel fundamental de auxiliar na sociedade, naquilo que a sociedade e as pessoas daqui da cidade de Andradas estão precisando. Então, sempre que possível, podem procurar a OAB, que a OAB vai direcionar para cada comissão também. Dentro desse assunto, Karen, você percebe ainda que existem muitas dúvidas da sociedade mesmo hoje, e isso acaba virando mais que um tabu, a questão do preconceito, como agir, o que fazer, e às vezes acaba acontecendo aí alguns fatos, acabam passando despercebidos.
por desconhecer mesmo ou por inocência? O que a gente percebe hoje é que a desinformação também é uma forma de crime. Né? A questão de desinformação, a gente vive uma época que a questão da informação, da tecnologia, da informática como um todo, é uma coisa muito dinâmica, muito instantânea. Então, muitas pessoas buscam informações, muitas vezes em questão de meios de comunicação que não são tão oficiais, né, que tem tanta credibilidade, e a desinformação acaba proporcionando que essas pessoas, em decorrência desse desconhecimento, cometam infrações. Hoje a gente vê que uma das grandes curiosidade, procura de informações são por questões relacionadas a direitos básicos e fundamentais, que é uma das questões que as comissões da OAB atuam. Por exemplo, a questão de adoção homoafetiva, a questão de alteração de nome civil no próprio cartório de registro civil é uma possibilidade, a questão de equiparação dos crimes de LGBTfobia, hoje é equiparado à questão do racismo, que é inafiançável, indescritível. Então, essa questão hoje é uma questão que é efetivada e que as pessoas, a partir do momento que têm um conhecimento que o que antes a gente considerava, a gente pode falar que a gente hoje vive, a sociedade como um todo, uma forma que antigamente algumas questões eram consideradas brincadeiras. Hoje a gente vive numa linha tênue. A gente fala que a gente está lidando ali numa linha da navalha. O que era considerado antes uma brincadeira, hoje pode ser considerado ou é considerado como crime. Hoje, um simples comentário ou um desconhecimento, você está praticamente ofendendo ou praticando uma injúria, um crime de ódio ou alguma questão equivalente ali a uma pessoa que ela se sente, está no direito de procurar os seus direitos para ter a sua dignidade e os seus direitos preservados. Você percebe que hoje vem crescendo essa procura dos seus direitos com a informação, com o conhecimento. Vocês fazem um trabalho, como vocês citaram, nas escolas, conscientizando as crianças que levam isso para casa, para os pais. É uma maneira de levar isso mais longe? Hoje, a questão, quando a gente fala de comissão, ou quando a gente fala de diversidade de gênero e também questão de preconceito e questões equivalentes, a gente não está falando em questão de orientação sexual ou qualquer coisa equivalente. A gente está falando de efetivação de direitos. Antigamente a gente considerava a questão de que eu aceito ou eu não aceito, ou entendo que é necessário ou não. Hoje essa questão já foi pacificada, é uma questão ultrapassada. Hoje a gente tem, na verdade, o dever de respeitar. Então, assim, a população, ela procura informação e, assim, a OAB, como um órgão que é efetivo na cidade há muito tempo, ela é um lugar que as pessoas podem estar procurando, não só na questão de orientação, da questão da comissão de diversidade sexual de gênero, mas também comissão da mulher, comissão da família, comissão do esporte, comissão de lazer, comissão de direito previdenciário, de notorial. São várias questões que o cidadão ou entidades ou empresários podem estar procurando a entidade para tirar as suas dúvidas e ter orientação. O que a gente fica muito feliz é que as escolas, a OAB tem parcerias com institutos, com escolas municipais, particulares do município, que procuram a OAB dentro dos diversos segmentos para estar solicitando palestras, orientação, e a gente, no contato direto com a sociedade, a gente vê que é muito interessante, muito importante estar esclarecendo dúvidas, tendo a oportunidade dessas crianças, adolescentes, família, população como um todo, estar conversando com nós profissionais de uma forma direta, de uma forma mais informal, tirando suas dúvidas e, a partir disso, efetivando os direitos que já são garantidos em lei. Jéssica, esse trabalho é fundamental, né? Estar próximo da comunidade, ouvir a comunidade e levar a informação correta, né? Eu acredito que esse é realmente o ponto, João. Tanto o que a Karen falou do trabalho nas escolas, levar essa informação, ela tem, de fato, uma efetividade muito grande. Porque a gente hoje, debate muito a questão do o que é crime e o que não é crime. A homofobia hoje
ela é um crime, como a Karen já disse, imprescritível e inafiançável. Ou seja, a partir do momento que a vítima ela decide levar ao poder público a situação que ela vivenciou, não importa quanto tempo faz. O tempo ele não anda em desfavor desse crime. Então, hoje a gente tem que repensar as situações que a gente vive. Às vezes a gente pode imaginar que aquilo não passou de uma brincadeira quando sai da nossa boca. Mas a gente tem que entender que o crime, ele acontece quando a vítima se sente ofendida. A gente tem que se colocar no lugar de quem está sofrendo essa brincadeira, né? Muitas vezes, né? É exatamente isso. A gente não pode pautar a dor do outro pela nossa régua. A dor é sempre pautada pela vivência do outro. Então, a gente que está numa comunidade hétero, a gente não sabe a dor do que foi vivenciado pelaquela pessoa que está na comunidade LGBT. Então, acho que é esse o ponto. A gente entender melhor, porque ninguém vai ser impune por falar porque desconhece a lei. Então, acho que a informação hoje é realmente o ponto de virada para a gente combater a homofobia. Queria muito agradecer vocês hoje, a presença de vocês da Comissão da Diversidade Sexual de Gêneros, por essas informações. Espero conversar com vocês mais vezes sobre esse e outros assuntos, outras comissões que vocês também fazem parte, como o Direito da Escola, Comissão da Criança e Adolescente, tantas outras comissões tão importantes que a OAB tem aqui em nossa cidade. Muito obrigado, foi um prazer falar com vocês. Até a próxima. Obrigada. A gente agradece o convite em nome da OAB, né, do presidente Matheus Henrique Saceron, de toda a comunidade dos advogados da cidade. A OAB está de portas abertas, qualquer pessoa que se sinta no direito de tirar alguma dúvida, tem, né, algum esclarecimento para fazer, pode procurar, fica lá na Rua da Saudade, número 15, pode procurar a OAB, que a gente vai ter sempre profissionais qualificados e experientes para estar orientando e até encaminhando as pessoas para estar tirando essas dúvidas, também para ter seus direitos efetivos. A gente agradece o convite. Conversamos na Sessão TV Atende com a advogada Karen Landislau, Elisandra Diogo e Jéssica Moreira.